Olá, povo lindo de Deus! Mais um encontro nosso com a graça de Deus. Hoje eu vou falar sobre um tema que vocês podem ter certeza, se eu falo é porque eu tenho muitas informações, muitas experiências. Eu não falo assim sem pensar, não. São experiências próprias, só eu não vou citar nomes. Poderia até citar nomes, mas não vou fazer isso. Eu vou falar apenas do assunto, para alertar vocês. Hoje eu resolvi falar sobre um tema que ele envolve duas perguntas. Quem são os lobos vorazes, dos quais o apóstolo Paulo fala, e de que esses lobos se alimentam? Lá no capítulo 20 do livro de Atos, Lucas registra o seguinte, historiador, né, Lucas, registra o seguinte, que Paulo falou, no versículo 29 do capítulo 20. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. O apóstolo Paulo avisando aos seus liderados, depois da minha partida, penetrarão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Lendo esse versículo, eu pensei, quem são esses lobos vorazes e de que se alimentam? Quem são? Jesus já falou lá, quando ele dá a lição do bom pastor, dizendo que ele é o bom pastor, ele diz que quando o lobo vem, os falsos pastores, os mercenários, aqueles que estão ali fingindo, né, de pastores, correm e entregam de uma vez para o lobo, né? Então, o verdadeiro pastor se ausenta e o lobo penetra. Quando Jesus Cristo para de ser o bom pastor, o guia, o cabeça da igreja, o lobo penetra. E o texto diz que eles não pouparão o rebanho. Mas quem são esses pastores? Esses lobos vorazes? São os falsos pastores. E quem são os falsos pastores? Os pastores por títulos, meus irmãos. Hoje tem muitos pastores por títulos. Na lista dos dons na igreja, Deus deu uns na igreja para pastores, mestres, ele vai tecendo a lista dos dons. E tudo isso para a edificação do corpo de Cristo. Então vocês vão ver que Deus não dá igreja para pastor. Eu vou me formar e eu vou pedir o pastor tal para jogar um óleo na minha cabeça, me consagrar. Então eu fico com o título de pastor e Deus vai me dar uma igreja. Não é assim. Na lista dos dons, na igreja, Deus desperta uns para pastores, por amor à sua igreja. Então, Deus não dá igreja para pastores, Deus dá pastor para aquela igreja. Entre os evangélicos, se tornou o título. É pastor, é pastora, tudo por título, recebe o título. E tem denominação que ainda dá carteirinha de pastor, carteirinha de pastora. Toda esposa de pastor recebe uma carteirinha porque é pastora também. Então esqueceram os dons, esqueceram que é Deus quem comanda a obra dele, né? E esse dom, com o tempo, passou a ser visto como um posto de hierarquia na igreja. Membros especiais e membros comuns. Tem uma denominação que, mais de uma, que no seu estatuto tem os membros especiais, geralmente são aqueles que sentam lá na frente, e tem os membros comuns, os que ficam na plateia, né? Se a igreja é corpo, como que um membro pode ser especial e o outro comum? Vocês veem que, ao contrário disso, o apóstolo Paulo vai dizer que os membros que nós tratamos com menos honra no nosso corpo são os que de mais honra. Eles são considerados de menos honra por nós que somos homens, mas para Deus eles são os de mais honra. Então, como se conhece um pastor por título? Vou dar algumas características, vocês devem saber, mas eu vou dar. Primeira característica do lobo voraz é o prazer em ostentar o título. O prazer em ostentar o título. O verdadeiro pastor não faz questão de ostentar título de pastor. Eu conheço pastores que ele até pede à sua igreja que pode chamá-lo pelo nome. Chama-me pelo nome, porque Jesus me chama pelo nome. Uma vez eu vi um pastor falando isso. E a igreja, muitos o chamam pelo nome, mas o lobo voraz, o pastor por título, o eu pastoral, é exaltado o tempo todo.
O pastor vem antes do nome. É um título mesmo. É antes do nome. Ele faz questão de se destacar do rebanho como o maior dentre eles. Usa o seu título para exercer autoridade sobre os membros. Quando o poder pastoral, nós sabemos que é um poder simbólico. Ele tem poder de uma forma simbólica, porque na hora que todos os membros resolverem sair daquela igreja, ele vai exercer poder sobre quem? Então é um poder simbólico. Se for realmente dado por Deus, se esse poder vier realmente de Deus, ele jamais perderá esse privilégio. Então, outra característica, para defender a autoridade deles, eles usam o texto de Hebreus 13:17, que diz assim: obedecei aos vossos líderes e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem prestam contas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ah, então, irmã Maria, olha, o texto está dizendo isso. Pois bem, mas eles usam esse texto para exigirem submissão à pessoa dele. O lobo voraz descontextualiza os textos, porque membros da igreja não examinam a Bíblia, então ele pega o texto e aplica fora de contexto e vai. Vamos ver, esse texto está inserido em Hebreus, na carta aos Hebreus. Na época em que a carta aos Hebreus foi escrita, ela foi escrita para judeus que estavam dispersos. Eles viviam sob a cultura do sacerdócio ainda no templo. A carta aos Hebreus foi direcionada aos judeus, que frequentavam o templo, que tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, e que foi destruído no ano 70, quando Paulo já não vivia mais. Então, quando essa carta foi escrita, ainda era aquele sacerdócio em que o povo levava suas ofertas, apresentava as crianças, fazia o ato da circuncisão, dava o dízimo, oferecia cordeiro pelos pecados. E então, ali o escritor da carta está aconselhando, respeitando a cultura. Ele conhecia aquela cultura. O escritor da carta conhecia aquela cultura do sacerdote no templo. Aliás, o sacerdote exercia poder até legislativo sobre o povo. Ele dizia quando uma pessoa leprosa estava curada, o dízimo era um tributo que se pagava, né? Apesar que não era em dinheiro, era em forma de alimentos, gado, hortaliças, mas era um tributo. Agora, a doutrina do livro aos Hebreus, ensina que não é para viver mais na lei, ensina isso, mas respeita a cultura atual. Hebreus 10:11, se você examinar na sua Bíblia, vai falar do sacerdote no tempo presente. Então, existia ainda o sacerdócio no templo, quando essa carta foi escrita. Olha o que nos diz 10:11. Ora, todo sacerdote se apresenta, tempo presente, né? Se apresenta dia após dia para oferecer os mesmos sacrifícios. Tinha sacerdote ainda. O guia dos hebreus ainda eram os sacerdotes. Agora, a segunda característica do lobo voraz, ele exerce ofício sacerdotal. Não existe mais sacerdócio humano, meu querido. Não existe. O véu se rasgou após a cruz e nós temos acesso, por Cristo, ao trono. E esse acesso é pela graça. Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real e Cristo, nosso sumo sacerdote. Não mais sumo sacerdote humano, não mais sacerdócio humano. Então, amado, esse negócio de receber oração pastoral é alimentar esses cães gulosos de poder. Esse negócio de cobertura espiritual do seu pastor. Se você não vier à sua igreja e for a uma outra igreja, você está fora da cobertura espiritual do seu pastor. Me poupe, meus irmãos, isso é alimentar vaidade em homens como você, que deviam estar ali com toda a humildade, porque estão sendo pagos pelo seu salário, inclusive, né?
Eles deveriam apenas considerarem-se vaso escolhido para edificar a igreja do Senhor e não exercer papel de sumo sacerdócio, quando a graça já aboliu a lei. A terceira característica do lobo voraz, ele ostenta grandes salários, pagos por pessoas que mal têm com que se alimentar dentro de casa. Eles não trabalham, mas têm carros bonitos, têm casas lindas. Queridas, eu conheço, tá? Casos assim, queridos, eu conheço. Por isso eu estou falando. Ostentam carros, casas lindas, quando suas ovelhas nem podem pagar seus aluguéis. Eu conheço pessoas que são membros de igreja há 20, 30 anos, conheço mesmo, é do meu relacionamento. Passam necessidade, passam, assim, momentos muito difíceis, e seus pastores nem ficam sabendo. Porque não existe esse interesse, porque se eu sei, eles poderiam saber também. A quarta característica do lobo voraz, se valem de textos isolados da Bíblia para se defenderem de serem investigados ou criticados. E o texto que eles usam é: não toqueis no ungido do Senhor. Esse texto foi escrito em tempo em que os reis eram ungidos e não pastores. Você não vai ver em Novo Testamento pastor sendo ungido. Na graça não existe essa unção de homem sobre outro homem. É dom de Deus, eu volto a falar. A segunda pergunta, para o vídeo não ficar muito grande, é: de que esses lobos vorazes se alimentam? Mateus 7,6 vai dizer assim, ó: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Esses lobos se alimentam das nossas pérolas, do que temos de melhor, nossa credibilidade, nossa fé, nossas emoções. Quantos membros de igreja que passam anos em uma comunidade evangélica, ali dedicam suas vidas, dedicam seu tempo, seu dinheiro, trabalham sem cobrar nada. Irmãos que vão para a igreja pintar a igreja, fazer mutirão. E veja o que a Bíblia fala sobre esses irmãos. Digno é o obreiro do seu salário. Esses irmãos não estão fazendo a obra? Então, eles são dignos do seu salário. Mas por que para o lobo voraz, esse versículo é só para ele? Só ele é o obreiro digno de salário, quando os outros obreiros é que suam suas camisas lá. Porque só um recebe salário, todos não são obreiros, então todos deveriam receber salário. Mas não é desse salário que a Bíblia está falando. Quando Jesus manda os discípulos irem de casa em casa, era para comer o que dessem de comer para eles, era para se alimentar do que a família se alimentasse. Esse era o salário, era serem bem queridos, tratados pelos que os recebessem. Quando eu me aprofundei no caso de tantos pastores eleitos pelos votos dos crentes para exercerem cargos na política, eles formaram, inclusive, a famigerada bancada evangélica, só para envergonhar o nome do evangelho. A conclusão que eu cheguei, quando eu me aprofundei, é de que quem alimenta esses lobos, meus irmãos, somos nós mesmos. Com o nosso voto, com a nossa idolatria, idolatrando homens, e eles chegam lá e vão envergonhar o povo que os colocou lá. Mas sabe por que isso? O povo gosta de ser dependente. O povo gosta de ser guiado. E dessa forma, ele vai caindo no abismo. É um cego guiando outro cego. Aliás, esses nem são cegos, têm os olhos bem abertos. Bancada evangélica, meus irmãos, nem dentro dos templos. Só traz vaidade para aquele grupo sentado lá na frente, destacado da congregação, desviando a atenção dos ouvintes durante todo o culto, principalmente na hora da palavra. Na política, a bancada tem que ser de bons políticos, sendo evangélicos ou não. Lá tem bancada católica, lá tem bancada espírita, lá tem bancada da Umbanda, tem bancada do Candomblé. Lá não tem. Por que bancada evangélica? Lá teria que ter bancada de bons políticos. Então eles chegam lá, se esquecem do porquê eles foram. Quantas ovelhas tosquiadas por esses lobos?
Irmãos, Flor de Lis não matou apenas seu marido. Flor de Lis não matou apenas seu marido e causou a morte de sua cunhada e sogra. Flor de Lis tosqueou um rebanho inteiro de mais de 5.000 pessoas que a acompanhavam. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E deu. Ele falou e deu. Porque a autoridade sobre o corpo é da cabeça. A cabeça do corpo é ele. Só ele merece honra. Só ele merece autoridade, irmãos, porque ele é a cabeça, o cabeça da igreja. Ele é o evangelho da graça. Vivamos com ele em graça, meus irmãos. Graça sobre graça. E que Deus abra os olhos do nosso entendimento para servirmos, para obedecermos ao nosso bom pastor, que é Jesus Cristo. Viva na graça, meu irmão. Graça sobre graça.